Vou contar uma história. Antônio, um homem de 38 anos, procurou um médico e lá ele relata então sua situação. Doutor, eu me separei há 3 meses e desde então eu me sinto desanimado, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho muita vontade de sair, eu prefiro ficar em casa. Para mim a vida perdeu um pouco o sentido. Eu estou com insônia, eu não consigo dormir direito, né? Também comer, eu não estou comendo quase nada. Já emagreci 5 quilos, né? Nesse período, 5 quilos nesse período. E eu estou preocupado, porque eu realmente não tenho mais esperança. Para mim a vida perdeu o sentido. Eu tenho vontade de morrer. Depois então de conversar um pouco mais com o paciente, o médico fala assim para ele: meu irmão, você está com depressão, que é o tema que hoje eu gostaria de abordar um pouco. E por quê? Porque esse tema, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde já diz que a depressão é a doença do século. Até 2020, ou seja, daqui a 5 anos, a previsão é de que seja a primeira doença no mundo a incapacitar as pessoas, ou seja, a fazer com que ela não trabalhe, não produza. São mais ou menos cerca de 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. Se a gente for analisar então as pessoas que virão a ter ou que já tiveram, esse número aumenta muito. Cerca de 800, um pouco mais de 800 mil pessoas ano se suicidam, sendo que de 80% a 90% desses suicídios se devem à depressão. No Brasil são cerca de 12 mil suicídios ano. Olha só como que são. No mundo, nós estamos falando em torno de 800 mil suicídios. E homicídio em torno de 500. O suicídio é maior do que o homicídio. As pessoas que se matam é maior a quantidade do que as pessoas que morrem, que são suicidadas, que são assassinadas. Se a gente fizer a conta de 800 mil pessoas ano no mundo, são mais de 2 mil pessoas por dia. São mais de 2 mil pessoas em 24 horas. São mais de 100 pessoas, vai dar em torno de 60 pessoas, 70 pessoas por hora. É uma pessoa a cada 40 segundos. Se a gente falar que mais ou menos a previsão minha para essa palestra é em torno de 40 minutos, cerca de 60 pessoas se suicidarão no mundo nesse período, enquanto eu estiver fazendo essa palestra. Então é algo muito alarmante. E nós conhecemos a depressão, aquela que derruba, aquela que faz com que a pessoa fique na cama. Mas a depressão não é só essa, que existem níveis de depressão e tipos de depressão diferentes. Então nós vamos comentar alguns sintomas, sinais, para a gente poder verificar, né? E eu acredito que deve ter muitas pessoas também que são depressivas e não sabem que são depressivas.
Outras são depressivas, mas acham que aquilo é frescura, que a gente não tem, que aquilo, não, isso eu não tenho, isso aí é coisa de gente fresca. Depressão é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno psicológico, é uma doença que tem que ser tratada. E eu vou procurar comentar, como a minha formação não é na área médica, eu não vou falar sobre diagnóstico, não é essa a intenção, mas eu quero falar sobre a parte espiritual da doença depressiva. Porque, na visão espírita, a depressão é uma doença da alma. E alma, vocês lembram no livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é alma, o que é respondido? Alma é o espírito encarnado. Então, ou seja, espírito e alma são a mesma coisa. O espírito, quando tem um corpo, quando ele adquire um corpo, que ele se encarna, então ele é chamado de alma, mas para a gente diferenciar. Se você fala alma, é porque a pessoa está encarnada. Se você fala espírito, é desencarnado. Então, alma e espírito é a mesma coisa. Então, podemos falar que depressão é uma doença do espírito. E é o que a gente vai querer abordar. É a essência da causa da doença. Onde é que está essa essência? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre sintomas e sinais. Augusto Cury nos diz, Augusto Cury é um psiquiatra, já vendeu milhões de livros. Ele diz: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Quem teve depressão sabe o quanto é sofrível quem passa por uma depressão. Portanto, que a pessoa quer se livrar do sofrimento e muitas procuram o suicídio. É para se livrar desse sofrimento. A dor que às vezes a pessoa sente na depressão, às vezes é muito maior que uma doença. Porque muitas vezes em uma doença a pessoa não tenta se matar, mas a depressão a pessoa quer se livrar do sofrimento, de tal dor que ele sente. Então, como que se sente uma pessoa deprimida? Nós temos sintomas psíquicos, fisiológicos e comportamentais. Então vamos começar com psíquicos. Dificuldade em sentir prazer pela vida. O Antônio já não tinha mais prazer pela vida. A vida perdeu sentido para ele. A pessoa vive numa insatisfação. Ela perde a graça de viver. Sentimento de tristeza. Isso acompanha o depressivo constantemente. Ele não sente mais alegria. E como que uma pessoa vive triste 24 horas por dia? O vazio existencial, ela não tem vontade, a pessoa, ela não tem sentido de viver. Ela perde o sentido. Por que eu estou nesse mundo? Eu estou aqui fazendo o quê? Vim aqui para sofrer? Por quê? Ela não quer mais ficar aqui. Ela não encontra o porquê dela existir. Ela tem baixa autoestima, ou seja, ela não tem amor na própria vida. Ela se acha incapaz, né? Ela acha que ela merece sofrer. Ela se autodesvaloriza. Ela não se ama mais. Vamos imaginar uma pessoa
Porque o depressivo, ele fica basicamente quase 24 horas pensando nessas coisas. Em que ele não serve mais para nada, que ele merece sofrer, que ele não é capaz disso, que ele não é capaz daquilo. Isso ele sente. Ele fica se atormentando 24 horas. Ele só tem pensamento pessimista. Nada vai dar certo. Só pensando mal, né? Só pensando coisas negativas. Nada vai dar certo para ele. Tudo vai dar errado. A vida dele só vai piorar. A vida dele não tem mais conserto. Desânimo. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Muitos não conseguem levantar da cama. Não é preguiça. É falta de força. A pessoa não tem força para levantar. Às vezes o levantar da cama, o depressivo ele precisa fazer um esforço muito grande. Mas muito grande. Trabalhar para ele é algo muito difícil. Por isso que nós estamos falando de ser uma doença incapacitante. Porque ele tira a força, a energia do indivíduo e ele acaba ele não tem condições de trabalhar. Pentear o cabelo para ele é muito difícil. Sentimento de culpa. A pessoa acha que tudo que acontece na vida é por culpa dela. Tudo é culpa dela. Tem pessoas que falam, tudo que pensa na cabeça, que ela é culpada disso, que ela é responsável por aquilo, que ela não tem vontade de fazer isso, ela fica se martirizando 24 horas. Algumas falam, outras só pensam. Redução da capacidade de pensamento, concentração e tomar decisões. A pessoa não consegue mais se concentrar. Para ela pegar um livro e ler um texto, uma linha, ela não consegue. Ela não consegue assistir um filme. Ela não consegue raciocinar, ela não consegue se concentrar, ela não consegue pensar nada, ela não consegue tomar decisão. Para ver se ela vai tomar água, refrigerante, para ela é difícil. Ela fica sem saber qual atitude tomar. Pensamentos de morte e suicídio. A pessoa fala muito em suicídio. Quando ela fala assim que não tem mais vontade de viver, né, umas dizem que não tem vontade de viver, mas que querem desaparecer, mas não pensam no suicídio, não pensam em se suicidar. Outras não. O pensamento do suicídio passa pela sua mente. Às vezes, ela organiza todo o suicídio dela. Ela planeja. E esse tipo de coisa... Imagina uma pessoa ficar quase 24 horas pensando nisso. Só tem esse tipo de pensamento. Sintomas fisiológicos. Perda de energia. É aquilo que eu comentei. Ela não tem mais energia, ela se sente fadigada. Ela não tem vontade de trabalhar. Ela não tem vontade de conversar com amigos. Ela se afasta socialmente, ela quer viver isolada, ela quer viver num quarto fechado, escuro, de preferência. Alteração do sono. Eu acredito que a maioria tenha insônia, que é a dificuldade de dormir. Pode ser a dificuldade de não dormir, ou ela dorme e acorda rápido, depois não consegue dormir mais, né? Ou algumas podem ter hipersônia, que é dormir muito. Dorme à noite, tem sono durante o dia, né? Então, são alterações do sono. Alterações do apetite. Umas emagrecem muito. No caso do Antônio, ele emagreceu. No caso do Antônio, ele tinha insônia. Mas a pessoa pode comer demais também. Mas geralmente, quando eu ouço alguém que tem depressão, quando eu falo de alguém que tem depressão, é uma depressão diagnosticada. Geralmente,
a pessoa emagrece. A pessoa não tem mais interesse sexual, perde o libido. Não come. Não come. Não comia também, não comia. Humor depressivo ou irritabilidade. Dependendo do tipo de depressão, a pessoa se irrita com facilidade, reclama muito. O afastamento social deixa não vai mais em jantar, não sai mais em restaurante, em lanchonete, na caminhada. não faz. Ela quer ficar realmente reclusa. Isso é o que ela gostaria de fazer. Alterações psicomotoras. Às vezes ela fica muito agitada, mas a maioria fica pouco lento. Fala de maneira devagar. Você percebe, a pessoa fica meio que parada. Ela fala pouco e quando fala muito devagar. Dependendo do tipo de depressão, a pessoa fala muito agitadamente. O maníaco, o bipolar, né, já é uma ele já tem às vezes a característica de falar mais rápido. Comportamentos suicidas. O que é o comportamento suicida? Não é mais só o pensar em suicídio. Agora é o comportamento suicida. É o falar em suicídio. É ele começar a fazer visita que ele não fazia. Começar a visitar parente que nunca visitou. Aí ele começa a querer visitar a família inteira. Porque ele já está se preparando, já está na cabeça dele cometer suicídio. Então ele já começa a se despedir. Às vezes, se ele tem dívida, né, ele já vai começando a acertar. Começa a fazer doação das coisas, testamento. Não significa que quem vai fazer doação tem depressão. Mas você pega o Antônio com 38, aí ele quer começar a fazer doação. Testamento. Olha, é uma pessoa que já, pela toda a sintomatologia que ele tinha, né, queria fazer um testamento na idade dele, de 38 anos, é uma pessoa já com comportamento, provavelmente um comportamento suicida. Então a depressão tem que ser analisada no contexto. Mas nós temos os níveis de depressão, que é leve, moderada e grave. A grave e a moderada são as que mais a gente conhece, que é aquela que, como eu disse, derruba as pessoas, que deixa ela na cama, né, que deixa elas desanimadas. Mas existe a depressão leve. E tem uma depressão crônica também. Quando nós falamos em depressão, uma depressão grave, nós estamos falando que ela vai durar, por exemplo, 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, e ela vai se sarar. A pessoa vai se recuperar. Uma moderada ou uma leve. E como que geralmente eles fazem essa definição? De qual o grau de depressão? Quando a pessoa tem de 2 a 3 sintomas de todos aqueles que nós falamos, e geralmente a insatisfação em viver, né, o desânimo, a tristeza, geralmente são sintomas que estão muito presentes no depressivo. Geralmente acompanha. E aí, a falta de apetite, falta de sono, afastamento social, essas são as características que às vezes a pessoa tem. Então, se tem 2 ou 3 sintomas daquele, eles classificam como leve. A pessoa consegue ter uma vida, ela vive, ela sai, ela conversa com os amigos, ela trabalha, mas ela tem uma depressãozinha. Uma moderada, quando tem um pouquinho mais de 4 sintomas, a grave 5, 4, 5, 6 sintomas, né? Ou às vezes tem todos. Tem pessoas que têm todos os sintomas. Todos aqueles sintomas que eu falei lá, ela tem. Ela não tem 5, 4. Para falar em 4, 5, já para diagnosticar uma depressão. Mas a pessoa pode vir completa. E tem uma
depressão que chama distimia. É uma depressão leve e crônica. Essa pessoa às vezes pode ter 20 anos que está com depressão e não sabe que tem, 30 anos, 5 anos, 10 anos. Às vezes você pode ter situações de pessoas que descobrem, tem umas que vão morrer sem descobrir que teve distimia. Outras vão descobrir depois de 20 anos. Então o que é distimia? É um transtorno depressivo crônico. Ele não é agudo. Ele não vai ter ele não vai ter logo um fim. Não, ele é crônico. É aquela depressão crônica. Ela é diferente dos outros tipos de depressão porque seus sintomas são mais leves, mas tem longa duração. A característica mais marcante é a irritabilidade e o mau humor. E esses se confundem com muita facilidade como sendo características pessoais do indivíduo. Eu posso estar errado, mas dificilmente alguém aqui não conhece alguém que seja ranzinza, irritado, reclama de tudo, é impaciente. E aí a gente fala que aquilo ali é característica dele. Não, é desse indivíduo. Esse indivíduo é assim. Não, é um indivíduo de personalidade forte. Às vezes não. Às vezes é depressivo mesmo. Então ele tem a distimia. Cerca de 5% da população tem essa doença, essa distimia. Significa dizer que aqui mais ou menos em Polônia tem 6 mil habitantes, cerca de 300 pessoas têm distimia. E não sabe, provavelmente não sabe que tem. Tá? E não sabe que tem a distimia. Geralmente uma pessoa que vive normalmente, ela vive quase que normalmente. Quase que normalmente. Ela trabalha, ela se relaciona, mas ela não tem muita vontade. Ela não sente muito prazer em fazer as coisas. Ela é um pouco desanimada. Mas ela faz. Por isso que a gente não percebe a distimia. Nem a pessoa que tem acha que isso realmente é da personalidade dele. E isso a gente vai, à medida quando a gente vai lendo, vai estudando sobre a distimia, a gente vai começando, opa, aquele lá pode ter, aquele pode ter, aquele outro pode ter, aquele outro pode ter. E é uma doença que precisa ser tratada. Isso não é o normal dela. Isso não é a característica dela, a personalidade dela. Não, isso é uma depressão. Por isso que é importante, por isso que a depressão não é uma frescura. Ela precisa ser diagnosticada. Para isso a gente precisa ir ao psiquiatra para diagnosticar e para fazer o tratamento correto. Eu quis fazer esse adendo, da distimia, porque eu acho que muita gente tem. Mas muita gente, não é pouca não. Eu acho que 100% é pouco. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem muito mais pessoas. Entendeu? Muitas vão se enquadrar aqui. Muitas pessoas se enquadram. Causas da depressão. A depressão pode ter causas biológicas. São o que o pessoal geralmente fala dos neurotransmissores. Que já foi, a ciência já descobriu que alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, elas são deficientes nas pessoas que têm depressão. Mas nós vamos mostrar, quero dizer, no meu entendimento, não é o biológico. Nós temos, às vezes, situações na nossa mente que levam à diminuição desses neurotransmissores. Eu não acredito que são os neurotransmissores que causam a depressão. Isso eu não estou expressando a minha opinião. Eu, particularmente, não acredito que são os neurotransmissores que causam depressão. Mas o indivíduo, devido às suas atitudes, os seus comportamentos, os seus pensamentos, ele leva à redução dos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores?
Entre um neurônio e outro, existe uma comunicação. E quem faz essa comunicação são esses neurotransmissores. Então, quando nos depressivos, essa quantidade é diminuída, ou tem problemas no receptor. Genéticas. Já a ciência já estudou, já viu que a família de pais depressivos, os filhos têm uma tendência maior a ter depressão também, então demonstra aí uma certa característica genética envolvida, né? Emocionais e ambientais, ao nosso próprio ambiente que a gente vive, a sociedade que a gente vive, aos problemas que a gente tem, financeiros, econômicos, familiares, os estresses que a gente tem no nosso dia a dia, isso pode levar, né, a causar a depressão. É onde eu acho muitas vezes que são esses sintomas emocionais, essas situações emocionais e ambientais é que podem levar à diminuição dos neurotransmissores. Mas no livro Guia Essencial da Depressão, ele nos diz o seguinte: os pesquisadores não sabem ao certo porque os eventos estressantes da vida apresentam uma maior probabilidade de preceder os primeiros episódios da doença depressiva. Ou seja, eles sabem que o fator estressante pode levar, mas não sabem por quê. E aonde entra, eu acho, um grande motivo, um grande causador da depressão são os problemas espirituais. Isso a ciência não estuda. Isso nós vamos encontrar na casa espírita. São os problemas espirituais que são os desencadeadores desses problemas. E nós vamos procurar entender agora o que, como eu disse lá no início, que a depressão é uma doença da alma. Então nós vamos abordar um pouquinho o porquê que ela é uma doença então da alma, porquê que ela é uma doença do espírito e como que essas causas espirituais podem levar à depressão. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, ela define a depressão assim: a depressão é uma doença da alma que se sente culpada. Já está estabelecendo aqui. É uma doença da alma que se sente culpada. É a alma que traz a culpa. Mas qual culpa? A culpa do passado. A culpa de vidas passadas. Nós vamos abordar um pouquinho melhor isso. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência dos comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne de sua origem. Tratada no cerne da sua origem. Então nós, em nosso progresso como espírito, nós vamos passar por várias encarnações. Então nós somos espíritos que saímos das trevas, estamos procurando a luz. Somos espíritos que estamos procurando nos aperfeiçoar, nos evoluir. Mas no meio desse percurso, durante esse percurso, nessas várias encarnações, nós cometemos muitos delitos, muitas faltas, nos comprometemos muitas vezes, cometemos muitos crimes. E esses crimes é que acabam gerando a culpa. Porque num determinado momento da nossa evolução, nós vamos nos despertar. E vamos nos despertar para os erros que cometemos. E a hora que nós depararmos com esses erros que nós cometemos, aí sim nós vamos nos sentir culpados. Aí nós vamos ter o arrependimento, o remorso, que aí nós vamos ter que então
passar por mais algumas encarnações para poder resgatar, para aprender, para refazer, né, esses sentimentos que a gente carrega, esses delitos que a gente cometeu. Então, por isso que a Joana de Anjos diz que deve ser tratado no cerne da sua origem, porque a origem está nas nossas vidas passadas, naquilo que cometemos em nossas vidas passadas, e é o resgate daquilo que nós fizemos é que nós vamos ter, que é o corrigir. No mundo maior, André Luiz nos diz o seguinte: o corpo espiritual humano, o perispírito, para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Tudo que nós fizemos, de bom e de ruim, fica gravado em nosso perispírito. Talvez na nossa encarnação nós temos o privilégio do esquecimento, mas isso conscientemente. Mas todas as nossas faltas, tudo aquilo que nós fizemos, está gravado no perispírito, está no nosso inconsciente, e que poderão vir à tona a qualquer momento. Então é isso que o André Luiz nos quis dizer. Que as coisas ficam registradas, que os nossos delitos, que as nossas faltas ficam registradas em nosso perispírito. Sueli Caldas Schubert, no livro Transtornos Mentais, diz: a causa profunda desses sofrimentos íntimos, no caso ela está falando sobre a depressão, não está realmente na situação atual, não está realmente na situação atual, ou seja, não está na vida presente. As causas da depressão não estão na vida presente, nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde ou doença. Então não está agora. Embora tudo isso possa ter um peso considerável, mas sim no espírito que carrega as suas imperfeições e conflitos, mas sim no espírito que carrega as suas imperfeições e conflitos, que hoje ressumam através dos estados de tristeza, angústia, ansiedade ou revolta. Não está na vida presente, está no espírito. Nós carregamos isso conosco. Origem da depressão. Basicamente nós vamos ter três origens. A gente não pode ver a depressão como um caso isolado, nem a sua origem como uma situação isolada. Mas a origem está relacionada às vidas passadas, como já nós comentamos. Tudo aquilo que nós gravamos, aqueles delitos que nós cometemos, estão gravados em nossa mente. E que quando nós reencarnamos, a gente carrega isso conosco. Algo que a gente tem que eu gosto de falar, né, talvez eu vejo um pouco diferente, não é ver diferente da doutrina. É que muitas vezes a gente fala em vidas passadas, como se a gente tivesse várias vidas. Nós muitas vezes nos vemos como a gente tem um espírito. Ou seja, eu sou o João e o João tem um espírito. Nós ainda vemos dessa forma. Mas não é assim. Nós somos o espírito e temos um corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito e quando encarnamos, né, nós ganhamos esse corpo para poder
continuar no processo de evolução. Mas nós somos espíritos. Então nós temos, no meu entender, nós não temos um monte de várias vidas. No meu entender, a gente tem uma única vida, que é a vida do espírito. Nós somos como se a gente imaginar um ator, o ator tem a sua vida. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, né? Mas ele tem os personagens que ele representa. E é mais ou menos assim que eu vejo. O espírito é como se fosse o ator. E as encarnações nossas são os personagens que os espíritos vivem. Para quê? Para que a gente possa continuar no caminho da evolução. Mas a gente precisa, de uma certa maneira, começar a entender que nós somos espíritos e nos encararmos como espíritos. E não como encarnados que temos um espírito. É como diz, nós somos duas pessoas. O João é um, o espírito do João é outro. Não, né? O espírito do João é um só. Essa é a roupagem, é o personagem que eu estou hoje representando, atuando no plano terreno. Vida presente. Então, muito dos problemas, os problemas que eu vejo da depressão, estão tudo em nossas vidas passadas, tudo que nós cometemos. Está tudo relacionado à culpa, ao remorso, aquilo que nós trazemos. A vida presente é o estímulo que a gente tem. Então nós vamos passar por situações aqui no plano terreno, situações difíceis no plano terreno, que vão nos levar, que vão fazer com que o nosso inconsciente aflore e desperte, então, que nos sensibiliza para a depressão. E o outro caso, a outra origem pode ser a obsessão espiritual. Causas espirituais da depressão. Aqui, nós vamos comentar como se fossem separados, isso aqui, perdas, culpas, orgulho, egoísmo, materialismo, ressentimento, revolta, influências espirituais. Nós vamos procurar comentar em separado. Mas essas coisas não ocorrem de maneira isolada. Um está relacionado ao outro. Muitas dessas coisas aqui a gente traz conosco. O orgulho, egoísmo, ressentimento, essas coisas a gente traz com a gente de vidas passadas. Perdas quando a gente perde, por exemplo, o nosso emprego, perdemos os entes queridos, perdemos o marido, a esposa, né? E que geralmente essas perdas estão relacionadas a quando nós perdemos alguma coisa. Vamos supor no caso do Antônio, em que ele perdeu a mulher divorciou dele. Ele foi convidado a uma nova vida. Agora ele não tem mais a esposa. Agora a vida dele vai ser sem a esposa. Então ele vai ter que cuidar da casa, ele vai ter que se preocupar com coisas que às vezes ele não se preocupava. Ele tinha a parceira dele do lado, agora ele não tem mais. Então ele é convidado a uma mudança. Mas, geralmente, o espírito não aceita essa mudança. Ele não aceita. Por quê? Porque a esposa é minha. Ela é minha. É posse. O emprego é meu. O filho é meu. É posse. É egoísmo. Nós não aceitamos a perda de nada. Porque nós encaramos como se fosse posse. É o apego que nós temos. Quando nós não aceitamos, nós nos revoltamos. Nós nos rebelamos. Nós entramos em desespero. Por quê? Porque nós não podemos
voltar. Por exemplo, no caso do Antônio, não está na dependência dele voltar ao relacionamento, não. Ele pode amar, ele ama muito a esposa, mas a esposa não quer mais estar casada com ele. E isso ele não pode mudar. Quando nós perdemos um ente querido, nós não podemos mudar isso. Quando perdemos o emprego, também não depende de nós. Então nós nos sentimos incapazes. Por que a gente se revolta? Porque a gente acha que as coisas têm que se caminhar à nossa maneira, do jeito que eu quero. Só que quando acontece isso, nós vemos que nós somos impotentes. Nós nos revoltamos, nos rebelamos, nos desesperamos, nos desanimamos, abrimos o caminho para a depressão. Essa perda, ela pode estar relacionada à vida presente, mas pode ser uma perda também de vidas passadas. Por exemplo, vou pegar o caso do Antônio de novo. Vamos imaginar que em vidas passadas o Antônio tinha se separado da mulher também. O Antônio cometeu crimes que prejudicou a mulher. Ele se sentiu, quando ele desencarnou, ele se arrependeu daquilo. Porque aí ele percebeu o que ele fez, se arrependeu. Quando voltou, reencarnou, aconteceu a mesma situação. A esposa se separou dele. Aquilo que estava no seu inconsciente aflora e potencializa o sentimento de desespero, de rebeldia. Culpa. Nós temos dois tipos de culpa, vamos colocar assim. Aquela que nós conhecemos e aquela que nós sabemos o motivo e aquela que nós não sabemos. Como que é aquela que nós sabemos? Geralmente está relacionada à vida presente. Por exemplo, um aborto. A pessoa cometeu um aborto, traição, suicídio. Suicídio não, assassinato, abandono. A pessoa cometeu essas coisas e aquilo fica na memória dela. Uma mulher que cometeu um aborto pode ter cometido um aborto em vidas passadas também. Porque uma coisa que nós temos que perceber é que nós somos, no caminho evolutivo, nós passamos por milhares de encarnações. Então, como que nós éramos na vida passada? Provavelmente muito semelhante como nós somos hoje. Muito provavelmente são quase igualzinho que nós éramos na vida passada. Porque nós mudamos de uma encarnação para outra muito pouco. Então, se a mãe cometeu em vidas passadas um aborto, por exemplo, aquilo vai ficar no seu, como nós vimos lá atrás, no seu perispírito marcado para sempre. E vai gerar uma culpa. E quando ela na vida presente chega a cometer novamente um aborto, aquilo lá ressuma. Aquilo lá volta tudo à mente dela de novo. E ela fica ali se culpando por ter cometido aquele aborto. Né? E vai, devagarzinho, pensando de forma negativa. E possibilitando tudo, então, para o surgimento da depressão. E tem um sentimento de culpa que a gente não conhece, que é o relacionado a esse aborto que eu comentei. Então, percebe? A gente está muitas coisas relacionadas ao presente e ao passado ao mesmo tempo. Vamos imaginar que o Antônio se separou da mulher em vidas passadas porque ele batia nela, porque ele era um alcoólatra. E nessa vida, a mulher dele se separou de novo porque ele bebia. E ele, no seu planejamento para retornar aqui, provavelmente ele falou assim que ele não ia mais beber, que ele ia cuidar dela, que era o resgate dele. Chega aqui, ele não cumpre, ele se sente fracassado.
ele não conseguiu fazer aquilo que ele se comprometeu, sentindo-se então culpado por aquilo que fez. Orgulho e egoísmo andam juntos. Então, o orgulhoso é aquela pessoa que é superior a todo mundo, que é autossuficiente, não depende de ninguém. Só que esse orgulho, nós somos orgulhosos por várias encarnações. Em um determinado momento da vida, lá atrás, nós nos tornamos orgulhosos, egoístas. Então, em um determinado momento da nossa vida, nós vamos ser colocados. Porque veja bem, tanto o orgulho como o egoísmo, nós vamos também pisar, como aqui às vezes no materialismo, também está tudo relacionado, o materialismo traz o egoísmo, traz o orgulho junto, né? Nós vamos, durante as nossas existências, nós vamos pisar em muita gente. Porque nós somos superiores. Nós não dependemos de ninguém. Às vezes, na nossa ânsia pelo poder, pelo dinheiro, nós vamos pisando em todo mundo. E com isso nós vamos conseguindo muitos desafetos, muitos compromissos. E aí, para que a gente possa então resgatar isso, nós vamos ter que vir sofrendo através de provas e expiações, sofrendo provas e sofrendo expiações, para que a gente possa então recuperar isso, resgatar isso. Só que quando nós nos encontramos aqui, nós não aceitamos. Um exemplo, às vezes, do orgulho. Uma pessoa que é empresária e orgulhoso, então ele tem muitas pessoas que dependem dele. E ele se sente, ele sabe que as pessoas estão na dependência dele, né? O desejo dele, a vontade dele é que tem que ser prevalecida. E aí, de repente, ele quebra. Então, aquilo que ele estava no alto, agora ele está quebrado. De repente, agora ele vai precisar de um emprego. E ele não aceita arrumar esse emprego. Ele não aceita estar por baixo. Ele se sente inferior. Ele se sente excluído. E isso pode ter acontecido em vidas passadas. E acontecendo novamente aqui. Ressentimento é aquela mágoa que nós temos, geralmente de alguém que nos causou alguma coisa. Nós ficamos remoendo aquilo lá. Dia a dia, nós ficamos remoendo aquilo que a pessoa nos causou. Às vezes nós temos até sentimento de vingança, desejo de vingança por aquilo que a pessoa nos causou. E nós nos sentimos vítimas. Nos fazemos de coitado. Ah, tadinho de mim. Por que a pessoa foi fazer isso comigo? O que eu fiz para ela? E tudo isso são motivos. Agora imagina um espírito que traz esse ressentimento, essa mágoa de outro espírito já há muito tempo. Revolta contra as leis divinas. Nos nossos compromissos que nós assumimos, os compromissos kármicos que a gente assume, quando a gente encarna aqui na Terra, que geralmente a gente vem com um planejamento. E ao chegar aqui na Terra, a gente acha que é muito pesado aquilo que a gente tem que fazer. E a gente então, de novo, a gente se revolta, a gente se rebela quando a gente se rebela, a gente se revolta com aquilo que foi planejado. Porque nós não aceitamos. E isso tudo está na nossa inconsciência. Então o orgulhoso não quer deixar de ser orgulhoso.
O egoísta não quer deixar de ser egoísta. A pessoa perde. Então, como ela se sente às vezes, e aí ela acaba se achando injustiçada. Deus não deveria ter feito aquilo com ela. Por que Deus foi fazer isso comigo? Se sente coitado. O depressivo tem, muitas vezes, o dom de se fazer de coitadinho. E, na verdade, o depressivo, ele é um revoltado. Muitas vezes aqui, contra as leis divinas. Porque quando nós falamos lá perda, é porque nós não aceitamos. Porém, essas coisas já tinham sido acertadas antes da gente estar encarnando. Influências espirituais é aquilo que é a questão da obsessão. Como a gente cometeu muitos delitos no passado, às vezes crimes, nós conseguimos, ao longo disso, arrumar então um verdugo, um espírito que quer se vingar. E ele fica então fazendo companhia, mas levando pensamentos negativos muitas vezes, até influenciando às vezes energeticamente no cérebro, levando a confusões dentro da família, a situações estressantes. Então ele pode atuar de várias maneiras. Ele pode, por exemplo, imagina se um suicida, um depressivo se suicidou. Quando ele desencarna e ele vai para o plano espiritual, vocês acham que ele deixa de ser depressivo ou ele continua sendo depressivo? Ele continua sendo um depressivo. Ele vai com as mesmas características, às vezes até potencializadas. Aí, ele perambulando por aqui, como imaginar que ele está aqui meio que andando, ele se sintoniza mentalmente com um outro depressivo, encarnado. Pronto. Os pensamentos se afinizaram. Aí ele se sente bem ao lado. E aí então o pensamento, aquele sentimento que fica influenciando o encarnado. Então são algumas maneiras, várias formas. Ou vampirismo, que é ficar sugando a energia do encarnado. Então tem várias maneiras, várias formas que os espíritos desencarnados podem atuar sobre o encarnado. E geralmente tudo isso aqui leva a uma queda de energia, a uma baixa vibração. E aí, então, os espíritos aproveitam para se afinizar. Eu fiquei 1 ano na apometria e os casos de depressão que apareceu lá, nenhum deles não tinha obsessão. Todos eles tinham obsessão junto. Eu não lembro onde eu li, eu até procurei depois para colocar aqui. Tem um autor que diz que todo caso de depressão está relacionado a uma obsessão. Não necessariamente que um espírito desencarnado quer obsediar, mas ele pode se afinizar. Ele pode se sentir bem estando do lado, como eu disse, um espírito depressivo. Do lado de um encarnado depressivo, pode se sentir bem e ficar ali. E ali ele vai piorando, potencializando as coisas. Descarregando as energias. Exatamente. Ele descarrega as energias negativas. Negativas sobre aquela criatura. Então, a depressão em si, ela está, no meu entendimento, ela está muito mais relacionada a tudo que a gente trouxe de vidas passadas e que rememoram, e que ressumam, e que surgem na vida presente. Se a gente era depressivo, por exemplo, numa vida passada, a gente continua, provavelmente a gente vai nascer depressivo nessa. Tanto que a gente tem crianças que nascem depressivas. Por exemplo, tem depressão, o transtorno bipolar, ele começa a surgir
na maioria das vezes, entre a juventude e a fase adulta. É aquele momento em que o jovem está se formando e está começando então agora uma vida onde ele vai ter que correr atrás, correr atrás da sua sobrevivência no plano terreno. E ele pode não aceitar muito bem essa situação. Ele se revolta, se revolta e se rebela contra isso. Então, inconscientemente, ele não quer isso. Ele queria ficar sossegado, debaixo das asas do papai, da mamãe, tranquilo. Só que agora ele tem que correr atrás das coisas. Ele não quer. Aí ele se revolta, ele se rebela e se deprime. Então, o depressivo, ele é uma pessoa que precisa de muito cuidado? Precisa. Mas ele é um espírito revoltado. É um espírito que se rebelou contra os desígnios de Deus, né? Com o remorso que ele carrega de tudo aquilo que já aprontou. E o tratamento? Primeiro, nós tem que ser diagnosticado, tem que procurar um médico, um psiquiatra para fazer o diagnóstico e provavelmente ele vai fazer o tratamento com medicamento. Porque muitas vezes o depressivo ele não tem condições às vezes de levantar. Ele fica com pensamentos muito pessimistas e ele precisa, muitas vezes, do medicamento para poder auxiliar, para que ele dê um pouco de paz, de trégua para o sofrimento dele. Em muitos dos casos de depressão, a família tem que levar, porque às vezes o próprio depressivo não tem nem condições de andar. Né? E como eu disse, culturalmente a gente tem ainda, a gente não aceita muito bem ser taxado, falar que tem. Porque se você falar que tem que procurar um psiquiatra, você já imagina que você é louco, e aí você já não quer. Psicoterapia, temos que fazer também psicoterapia, psicólogo, psicoterapeuta, para que a gente vá mudando a nossa vida, às vezes o nosso comportamento. Oração, ótimo, é excelente, mas é aquela oração diária, com frequência. Porque a oração é um momento em que nós vamos nos afinizar com Deus. Mesmo que nenhum espírito ajude, mesmo que não tenha, ninguém ajuda. Mas o fato de você estar orando, a oração ela já funciona como uma fonte de energia. Então ela te ajuda a você se acalmar, a se tranquilizar. Então geralmente uma pessoa depois da oração ela está mais tranquila, ela está mais calma. E o depressivo precisa disso, às vezes de uma trégua para poder começar a andar, para poder se levantar. Fluidoterapia. Então, vir à casa espírita, por exemplo, aqui acompanhar as palestras, tomar um passe, tomar a água fluidificada, a água magnetizada. São situações que podem trazer um pouco mais de energia para ele, para que ele possa se levantar, para que ele possa ter uma trégua, uma paz. Desobsessão, mesmo caso de uma situação, uma casa espírita, né? Justamente para que esse espírito possa, se for possível, né, se afastá-lo, para que ele não perturbe mais o encarnado, para que o encarnado também tenha um pouco de paz. O que o depressivo precisa às vezes muito é paz. Paz para poder se levantar, um pouco de energia para poder se levantar. Evangelho-terapia, esse é o principal, que é o estudo, é procurar a palavra de Deus, é procurar se conhecer. Porque como nós estávamos dizendo, nós é que somos os grandes causadores da nossa própria depressão. Nós é que nos rebelamos. Nós é que nos sentimos impotentes, incapazes. O que precisa ser mudado, né, é a nossa maneira de ver as coisas. Então, a busca, o estudo, o se autoconhecer, para procurar mudar e começar a perceber que tudo isso aqui que está relacionado aqui com causa está em nós.
E nós trazemos nossas vidas passadas. Então o que nós precisamos é mudar o nosso comportamento. Fiquem em paz.